Beleza. Então, agora a gente já sabe incisar, descolar, afastar. E aí, né, em uma aula muito maior, a gente vai aprender a fazer exodontia, ou seja, a gente vai aprender a fazer extração, né? Extração dos dentes. E depois a gente vai suturar. Eu não coloco na mesma aula incisão e extração, porque extração vai envolver muitos conhecimentos, diferentes conhecimentos. Então eu prefiro colocar incisão e sutura, que são conhecimentos relativamente menores, juntos, né? E exodontia a gente vai dividir em dois momentos, inclusive, em duas aulas. Então eu coloco incisão junto com sutura, ok? E aí a gente vai para outra parte, sutura, tá? Para que serve a sutura? Reposicionar os tecidos após uma intervenção cirúrgica. Unir ou aproximar os bordos da ferida cirúrgica. E também para hemostasia. Hemostasia. Veja... Oi? Cicatrização. Não entendi. Alguém perguntou alguma coisa? Não ouvi. Cortou para mim. Pode seguir. A pergunta? Oi? Eu falei a união do tecido para a cicatrização. Ah, tá, ok. Veja que o tópico diz, ó, unir ou aproximar os bordos da ferida. Por que tá aí unir ou aproximar? Porque nem sempre, aliás, na maioria das vezes, quando realizamos exodontias, né? Exodontias de dentes em boca, dentes em cavidade oral, né? Nós geralmente temos um dente ali que não tem a gengiva ocupando aquele espaço, tem o dente. Quando você tira o dente, você acha que você vai ter gengiva suficiente para fechar aquele alvéolo aberto? Não. E você, professor, mas se eu puxar de cá, puxar de lá, puxar da lingual e puxar da vestibular, professor, eu consigo. Realmente, você consegue em alguns casos. Mas para isso você vai estar tensionando tecido. Tecido tensionado traz aumento de isquemia. Aumento de isquemia leva à necrose. Então, não é necessário unir os bordos. Você vai sempre tentar unir sem força. Então, algumas vezes que você não conseguir, você vai aproximar. É incrível como eu falo isso com detalhamento para vocês. No dia do laboratório, eu vejo gente puxando gengiva para um lado, puxando para o outro. Professor, eu consegui. Olha como ficou lindo. Ficou um pouquinho puxado, né? Mas olha como tá lindo. Aí eu falo assim, tá exatamente errado. Olha só como tá esticado esse tecido. Ô, professor, mas na sutura não é para fechar? Não. Unir ou aproximar. O ou aproximar é exatamente por causa disso, tá? Qual fio usar? Existem alguns ideais, né? Que foi... alguns ideais são chamados de postulados, né? Que são regras, dicas, macetes, né? Sugestões interessantes do que seria um fio ideal. Que ele tenha resistência compatível com o tecido suturado, né? Que ele consiga manter o tecido no lugar. Que a perda de resistência do fio, né? Deve ser compensada pelo ganho da resistência da cicatriz. Com o passar do tempo, dos dias, o fio ele vai perdendo sua força. Só que à medida que ele vai perdendo sua força, a ferida não abre. Por que a ferida não abre? Porque o tecido começou a cicatrizar, certo? Por isso que a ferida não abre. Porque geralmente o fio ele perde a tensão, mas a ferida não abre porque já começou o processo cicatricial. E que as alterações biológicas provocadas pelo processo de cicatrização pelo fio de sutura, devem ser conhecidas.
todo fio é um corpo estranho. Sendo um corpo estranho, ele vai desencadear reações inflamatórias. Óbvio isso, tá? E aí, o que nós temos que procurar e buscar? Fios que não desenvolvam alterações inflamatórias. E vamos ver isso aqui já já, tá? Quais instrumentais nós usamos para fazer uma sutura? Né? Podemos usar o cabo para cortar o fio, que não é o ideal, que o ideal é a tesoura, tá? Cabo de bisturi, que vai ter 2 tipos, e aí a gente vai aprender o nome deles. Esse daqui, que parece uma tesoura, é chamado de mile hagar, tá? E o outro chamado de mathieu. Podem ter os dois, podem ter um ou o outro. Eu, particularmente, só uso o mile hagar. Aprendi a usar ele, acostumei com ele. Oi. Eu não tô vendo a imagem. Ah, passou agora. Esse que parece uma tesoura é chamado de mile hagar e o outro chamado de mathieu. Eu, particularmente, uso o mile hagar. Mas quem tem um ou outro não tem problema, tá? Quem quiser ter os dois para testar os dois e ver qual gosta mais também não tem problema, tá certo? Na hora da clínica, vocês vão usar o que vocês tiverem, e se tiver algum tipo de dificuldade, vocês pedem orientação e ajuda pra gente, tá? Pinça Dietrich é o melhor que existe para pinçar tecido. Nesse semestre, agora, a gente ainda não pediu a vocês, mas semestre que vem, essa pinça vai estar na lista de vocês. Ela é substituída pela pinça de dissecção com dente normal, tá? Ou a pinça sem dente. Mas ela tem uma apreensão, ela tem uma ponta de presa que é sensacional para você segurar tecidos muito finos, tecidos delicados, sem você traumatizá-los. Então, assim, quem pensa em fazer cirurgia, né, não dá para trabalhar sem essa pinça, porque a diferença é estúpida. Mas agora, nesse semestre, a gente ainda não pediu para vocês comprarem. Mas semestre que vem, com certeza vai estar na lista de vocês. Beleza? Tá? É para a gente ir distribuindo um pouquinho essa lista de material de vocês, sem vocês terem muito peso de uma vez só. Tá certo? Tesoura, desculpa. E tesoura, que é para cortar os fios de sutura. O mile hagar, eu vou dar um exemplo no mile hagar, tá? Que é o que eu uso. Ele tem 2 tipos de ponta. Tem a ponta que é chamada ponta convencional, que é essa aqui à esquerda, né? Que vocês estão vendo. E tem a ponta convídea. O que acontece? A ponta convídea... Desculpa, eu vou falar primeiro dessa aqui. A ponta convencional, ela é uma ponta que você apreende o fio através dessas ranhuras. Existem ranhuras, né? Às vezes grosseiras, às vezes mais delicadas, que faz com que apreenda o fio. Só que, se a ranhura for muito larga, o fio não prende. Você segura, ele não trava. Você segura, ele não trava. Você segura, ele não trava. É um verdadeiro saco para trabalhar com esse tipo de ponta. E aí, o que acontece? Criaram um outro porta-agulha, que é um porta-agulha com a ponta de vidia. Essa ponta de vidia, ela é uma ponta de cristais, né? Que faz com que a apreensão dela, do fio, seja sensacional. Fios muito finos, são apreendidos por essa ponta. E aí você trisca no fio, ele prende. É sensacional trabalhar com essa ponta. O problema é que ele é um pouquinho mais caro. Esse pouquinho é considerável.
Quem puder investir, né, pode comprar pela, sei lá, AliExpress, pode comprar, né, por sites que vendem muito barato, né, como o Wish, vale muito a pena. Eu, particularmente, não gosto, tenho um verdadeiro terror quando eu preciso usar esse aqui, convencional. Porque a sutura, gente, já é a parte chata da cirurgia para vocês. E aí, o que acontece? Vocês estão estressados, cansados, cheio de saliva, sangue, paciente cansado. Você pega o fio e o fio não prende. Pega o fio não prende. E aí, quando você tem um porta-agulha bom, você acaba facilitando a hora mais chata da cirurgia de vocês. Então, minha sugestão é, invistam se puderem. Aqui no Brasil ele está custando uma média de uns 200, 250 reais. O convencional, 25. Então, assim, é 10 vezes mais caro. Mas se vocês procurarem no Wish, no AliExpress, vocês vão encontrar bem barato. E é muito bom trabalhar com ele. Então, fica a dica para vocês disso aí, tá certo? Ok? Não ouvi. Ok. Eu não ouvi o que falaram. Alguém falou alguma coisa? Acho que foi eu sem querer, professor. Meu microfone estava aberto no momento. Desculpa. Beleza. Vamos falar um pouquinho dos fios, tá? Que é o que a gente precisa falar. Isso aqui eu já falei de lâminas para vocês, tá? Os fios. Os fios, eles têm que ser fortes, não tóxicos, pouco alergênicos e flexíveis, tá? É o que a gente busca dos fios. Existe, gente, eu vou ser sincero para vocês, um número que eu nem sei qual é de tipos de fios. Existe uma infinidade. E toda vez que eu vou num hospital novo trabalhar, me oferecem e me mostram um fio diferente, tá bom? Porque existem diversos tecidos, diversas características específicas para cada fio. Mas o que eu vou dar para vocês aqui é o básico que vocês precisam saber. Existem dois tipos de fios, o fio monofilamentar e multifilamentar. Pelo próprio nome já, a gente consegue saber que um é mono e o outro é multi. O que é filamentar? Fios. Fios. Se um é mono, tem um fio só. E se é multi, ele tem vários fios trançados ou enrolados. Isso é um fio mono e isso é um fio multi. A imagem apareceu para vocês? Sim. Sim? Ô, professor, qual Oi. o fio hoje é melhor no mercado assim para ser usado para cirurgias? Monofilamentar ou multifilamentar? Não existe uma indicação para todas as cirurgias. Cada tipo de cirurgia, cada tipo de local cirúrgico vai ter um tipo de fio. Se você precisa de um fio para pele, é um jeito, para mucosa é outra característica, para boca é outro, para cérebro é outro, para barriga é outro, para tecido intestinal é outro. Se você quer um fio para tecidos que vão ficar internos é outro, fio para tecido externo é outro. Por isso mesmo, se você quer fazer ligar tendão é outro, ligar osso é outro, suturar, né? Tendão, músculo, pele, mucosa. Então vai depender. Não existe um melhor fio para tudo, tá? Não existe. Ok? E aí vamos saber algumas características dele para você escolher o fio que você acha melhor. Via de regra, para a odontologia, né? Porque se sua pergunta fosse para a odontologia, para procedimentos de extração, qual é o melhor fio? Aí eu falaria. Mas como sua pergunta foi, né? Qual é o melhor fio? Não tem. Depende do que você quer suturar, tá? Aqui para vocês terem ideia, um fio mono e um fio multifilamentar. O preto mono e o azul multifilamentar, ok? Ô, professor. Não ouvi nada. Só Professor, saiu o. Fale.
Mas e para odontologia, qual seria o mais Vou indicado? falar. Vou chegar nele. Vou falar um pouquinho de todos, tá? E aí vocês vão saber. Os fios, desculpa, perdão. Esse slide aqui tem vários fios, estão vendo aí? Estão vendo? Sim. Duas colunas de Sim, fio. professor. Massa. A primeira coluna é chamada de absorbable suture, né? Ou não absorbable. Ou seja, absorvível e não absorvível. Ou seja, existem fios que eles se desintegram, são os absorvíveis. E os não absorvíveis são fios que não se desintegram. Por exemplo, eu tive uma apendicite e fiz uma remoção da apêndice há 3 anos atrás. Deram um pontinho com um fio não absorvível interno na minha barriga. Eu sinto o nó. Como foi no músculo, né? Foi logo abaixo da pele. Eu pego a mão na parte da minha barriga, eu sinto o nó do fio aqui dentro. Não eram para ter feito isso. Era para ter feito usar um fio absorvível. Ele ia ficar lá segurando o músculo por um determinado tempo, que era o tempo necessário para o músculo cicatrizar, e depois o fio ia desintegrar. Tá certo? Então, eu acabei já de dizer para você que os fios absorvíveis, eles são geralmente utilizados em suturas internas. E os não absorvíveis para suturas superficiais, de pele e de mucosa. Ok? E aí vamos classificá-los. Os não absorvíveis, um dos mais usados na odontologia é o seda. Vantagem dele, ele é elástico, ele tem uma certa elasticidade, né? Ele tem uma certa capacidade de dobrar, de mexer, de flexionar, ok? Ele é muito maleável, isso é muito bom para seda. Porém, ele tem uma péssima desvantagem. Ele atrai fluidos, ele retém bactérias no local. Como ele é multifilamentar, ele absorve água e alimento. Ele incha. E ao inchar e reter, ele retém bactéria. E é péssimo porque uma semana depois, quando o paciente volta, se ele não tiver uma excelente higiene, o que acontece? Ele simplesmente volta com o fio todo branco e contaminado. Então, isso é um péssimo ponto para seda. Eu, particularmente, não uso seda. Geralmente é mais barato que o nylon, né? Tem um serviço público bastante. E eu não gosto dele, porque ele retém alimento. Ele é a resposta é: professor, seda é ruim, porque ele é multifilamentar, retém fluido, retém bactéria, gera processo inflamatório e é ruim. Ok? Eu não só disse o porquê, eu expliquei tudo a respeito disso para vocês. Outro não absorvível, tá? É o nylon. Esse sim é o mais utilizado na odontologia e para mim é o melhor. Vantagens. Ele passa... uma coisa que eu não falei da seda. A seda, por absorver água, ela absorve água tão rápido, gente, tão rápido. Absorve água e incha. Você passa uma vez, ele desliza bem. Na segunda vez, ele já absorveu água, já inchou um pouquinho, ele já fica meio áspero. Ele já fica meio resistente. A segunda passagem da seda já não é igual à primeira. Da seda, a que eu falei anterior. Quando você vai passar de novo, ele passa no fio como se fosse grudando no fio, no tecido, ele passa já grudando. No último ponto, que já absorveu água, sangue, já engrossou, já inchou um pouquinho, já reteve água, ele já passa com muita dificuldade. Por isso que eu não gosto também da seda. Já o nylon não, ele desliza. O fio de nylon, ele é monofilamentar. Ele desliza, tá? Ao deslizar, ele é muito bom para a técnica da sutura. Biologicamente, ele é inerte. Né? Ou seja, ele não causa reação inflamatória. Ele não causa acúmulo de bactéria, né? E isso acaba sendo melhor do que a seda. Desvantagem.
devido à sua lisura, né, devido à sua lisura, ele e a uma certa memória que ele tem, se você não apertar bem o nó dele desfaz, tá? E isso é uma desvantagem dele que você tem que levar em consideração, tá? Isso aqui é uma embalagem do nylon. Eu vou ensinar para vocês, ó, nylon 4 zeros. Esse 4 zeros está relacionado à espessura do fio. Espessura do fio. Aí aqui vai ter dizendo monofilamentar preto, tá? Estéreo, tá? Estéreo. 24 envelopes, significa que nessa Tem caixa alguém tem soprando no microfone. Tem alguém soprando no microfone aí, ó. Tem alguém respirando em cima do microfone, gente. Valeu. Então, mononylon 4.0 é a espessura. Eu vou falar disso aqui, espessura, para vocês já já. Outro 4.0, tá vendo? Ele é monofilamentar preto, tá? Monofilamentar preto, fio de sutura, esterilizado em cobalto 60, tá? E aqui, ó, vejam que aqui tem dizendo 45 centímetros de fio, agulha triangular, eu vou falar disso para vocês já também. Eu tô descrevendo toda a embalagem, mas eu vou falar todos esses pontos aqui para vocês. Agulha triangular e ele é meia lua, ou, né, um quarto. Vou mostrar isso já já para vocês, tá? Eu vou explicar todos esses pontos que eu tô falando para vocês. Aqui é um catgut simples. Catgut já é um fio absorvível, muito usado pelos médicos e pelos enfermeiros, tá? Em vários tecidos do organismo. Ele é absorvível, ou seja, ele se desintegra, tá? Ele é feito do intestino do carneiro ou do porco, tá certo? Por isso que ele é natural, tá? Ele não precisa de remoção, só que ele gera uma reação inflamatória em cavidade oral muito ruim. Por isso que a gente geralmente não usa ele na cavidade bucal, tá certo? O nome do fio, catgut simples, ele é 4.0, também a espessura. Esse não é mais triangular, esse é circular. Veja a diferença desse símbolo para esse símbolo. Esse é agulha triangular e esse agulha é redonda. Eu vou explicar isso já já para vocês. Esse daqui, a agulha é 1/4, né? Ou 3/8. E essa aqui é meia lua, ou meio. Eu vou explicar isso para vocês já já, tá? Guarda essas informações aí, bom? Absorvíveis natural. Outro, o catgut cromado. O catgut cromado também é um fio de catgut, ou seja, também é um fio natural, feito de tecido intestinal, colágeno intestinal, tá? Só que ele é embebido em solução de cromo. Por quê? Ao ser embebido em solução de cromo, ele cria uma resistência maior às enzimas que desintegram ele, fazendo com que ele fique no organismo por um período mais longo. Ou seja, se você quer, por exemplo, suturar um abdômen, por exemplo, você precisa que essa sutura fique por um tempo maior, você vai usar esse catgut cromado. Assim como o catgut, o cromado também a gente não usa na odontologia, tá? Vantagem, elimina a necessidade de remover, reduz o acúmulo de bactéria, porque ele tem o cromo um pouquinho melhor, e ele resiste às enzimas e pode durar mais do que 2 semanas, tá bom? E desvantagem, ele tem um pouquinho ainda de reação inflamatória ao redor, por isso que nós não usamos muito ele. O que geralmente usamos quando queremos usar um fio absorvível é esse aqui, é o catgut, ou desculpa, é o Vicryl, tá? Esse Vicryl, ele é um nome, né, conhecido, mas ele é também chamado de ácido poligólico. Esse aqui é o que nós pedimos para vocês comprarem no semestre que vem, tá?
e que vocês terão um com vocês quando você precisar usar um fio absorvível sintético, tá certo? Ó, outra nomenclatura, esse aqui já é 3.0, a espessura dele. Ele também é triangular, tá vendo? Ok? E a agulha, 3/8 também, tá? Já já a gente vai saber o que é tudo isso aqui. Ele é hidrofóbico e são absorvidos pelo processo de hidrólise, tá certo? Vantagens, ele elimina a necessidade de remoção, não precisa, por isso que ele é absorvível. A ação inflamatória dele é menor do que a do Catgul, por isso que nós usamos. E a absorção dele é bem lenta e pode resistir até 60 dias, tá certo? Existe um pouco de acúmulo de biofilme, por quê? Porque ele é multifilamentar, tá certo? E isso acaba gerando um processo inflamatório. Mas, como ele está interno, não vai acumular alimento. Por isso que nós usamos ele mais do que o Catgul. O Catgul gera muito processo inflamatório. A gente usa mais o Vicryl. Esse é o fio que os dentistas mais utilizam, tá bom? Quando precisam fazer algum tipo de sutura absorvível. Esse aqui é um outro, é o Monocryl. Veja que o nome é bem similar. Vicryl e Monocryl. A substância é muito parecida, um é a poligalactina e esse é o poliglegaprona 25. A substância é parecida. A diferença desse para o outro, o próprio nome diz, Vicryl e Monocryl. Ou seja, esse é monofilamentar, ou seja, não absorve água. Ou seja, esse é o melhor fio absorvível, porque ele é absorvível, pouca reação inflamatória e é monofilamentar. Como tudo que é muito, muito, muito bom, é muito, muito, muito caro, né? Um fio desse, só para vocês terem ideia, assim, né? Depois dessa quarentena, eu não sei como é que tá o preço das coisas, né? Mas para vocês terem ideia, uma caixa de nylon custa em média R$ 40. Uma caixa que vem 25 fios. Uma caixa. Um fio Vicryl, esse aqui, um fio custa R$ 20, R$ 25. Tá? Um fio. E esse daqui, um fio custa R$ 50. Ou seja, bem caro. Esse Monocryl, tá? Por isso que a gente não pede para vocês. O Vicryl, que é esse aqui, ele já supre bem as nossas necessidades, tá? Mas via de regra, vocês vão usar o quê? Nylon, tá bom? Com relação ao diâmetro que eu falei para vocês instantes, né? 3 zeros, 4 zeros e 5 zeros. Os fios mais Professor? grossos... Oi. Vai O senhor abrir. já usou esses caros? Usei ontem, inclusive, no Ai, hospital. que massa. Usei Sim, e ontem tem no diferença? hospital. Com relação a quê? Diferença com relação a... De ser melhor, sei lá, de ser melhor. Tem indicação. Não é diferente. A indicação está na diferença. A diferença está na indicação. Por exemplo, ontem eu fiz cirurgia que eu tive que incisar músculo. Incisar músculo, eu precisava fechar o músculo. Se eu preciso fechar o músculo, antes de fechar a mucosa, eu preciso usar um fio absorvível, tá? Aí eu usei um fio absorvível. No hospital tinha lá disponível Vicryl ou Monocryl. Qual que eu vou usar? Certo. Eu vou usar o Monocryl, que é melhor, Isso. né? Sim. E depois eu usei o nylon para fechar a mucosa. Então ontem eu usei um Monocryl e um Mononylon. E o nylon. Entendi. Exatamente. Tá? Se eu tivesse fazendo cirurgia de siso, por exemplo, né, nesse período de quarentena, professor, vou fazer uma cirurgia e de um paciente que está com uma dor e preciso fazer o procedimento. O que eu vou recomendar para você? Como a gente está de quarentena, diminuindo a quantidade de pacientes no consultório, eu vou dizer, use um fio absorvível. Por quê? Porque ele não vai precisar ir no consultório e tirar o ponto. Sim, verdade. Entende? Então, veja que Entendo. tem indicação. Tem indicação. Agora, eu não vou Professor, Fale. e por que a gente não usa sempre, então, esse fio absorvível?
porque é muito mais caro. E não tem necessidade. Se o paciente vai voltar para você para fazer uma revisão, né? Se ele vai voltar para fazer uma revisão, você tira o ponto. Entendi. Um fio vai te custar R$2, o outro fio te custa 25. E aí? É só 10 vezes mais caro. Entendi. Entende? Mas se você quiser Entendi. usar só... Eu conheço pessoas que só usam Vicryl para o paciente não voltar no consultório para fazer revisão. Tá? Mas eu gosto de fazer revisão do paciente. Porque se o paciente não fizer revisão comigo presencial, ele vai fazer pelo WhatsApp. E eu odeio fazer consulta, revisão, tirar dúvida de paciente por WhatsApp. Exatamente. Então eu prefiro que ele vá no consultório, agende 15, 20 minutos comigo, eu tiro as dúvidas dele e tiro os pontos dele. Entende? Entendi. Isso aqui Tá certo. Obrigada. Isso aqui é uma escala de espessura do fio, diâmetro do fio. Veja que lá embaixo tem o número 3. É o fio mais grosso. Veja que eu coloquei propositalmente, vai diminuindo a espessura do número. Começa em 3, que são fios mais grossos. 3, 2, 1. Aí ele chega no 0, tá? No 0. Depois ele vai para 1 0, 2 zeros, 3 zeros, 4 zeros, 5. Quanto mais zeros, mais fino é. Ok? Porque, na verdade, é fio 2, fio 2, fio 1, fio 0. Aí o outro é fio 001, 0001. O 3 zeros é 0001. O 4 é 00001. O 5 é 000001. Me entendem o que eu quero dizer? Isso aqui é a quantidade de zeros antes do número 1. Ok? Geralmente, nós da odontologia usamos o 3, 4 ou 5 zeros. O pessoal da pério até usa 6 zeros. Tá? Lá na faculdade, vocês vão usar 4 e 5 zeros. 4 e 5 zeros. Por isso que a gente pede esses na lista de vocês. Então, já sabem, quando verem uma embalagem que tiver escrito 3 zeros, é um fio que é 0,001. Tá? Ok? Que é diferente de um 40, tá certo? 40, 4 zeros, 1. Isso é bem grosso. Ó, fechamento geral, ginecologia e obstetrícia. Tá vendo? Aqui, 3 zeros. 3 zeros. Bom? A agulha, ela é dividida em fundo, corpo e ponta. Ponta, corpo e fundo. Tá? Quando o professor Tiago falar para vocês, peguem na ponta. Ponta, corpo e fundo. Ok? Corpo da agulha. Ele pode ser triangular ou cilíndrico. Lembra que eu falei para vocês na estante? Isso aqui é uma agulha triangular. Essa é uma agulha circular. Essa é uma agulha circular. Tá vendo? Circular, circular. Triangular. Triangular. Vamos lá ver as duas agulhas. Essa é uma agulha que eu vou mostrar para vocês, triangular. Ela tem ponta de corte em todas as pontas, tá? Ela é chamada de traumática. Traumática. Ela corta muito bem. Ela passa cortando muito bem. Eu prefiro essa. Porque ela passa no tecido de forma afiada. Tecidos muito finos, cuidado. Tecidos muito espessos, ela é ótima. Gengiva muito densa, dura, ela passa maravilhosamente bem. Ué, cadê o outro? Ué, tá faltando aqui, gente. Perdão. Mas aqui dá para vocês verem. A circular é assim. Ela não corta em todas as direções. Ela corta apenas aqui na ponta.
tá? A circular, ela não corta em todas as direções. Ela não é como se fosse afiada em todos os lados. Ela só corta na ponta. Então, ela corta na ponta e desliza o restante. Se o tecido for muito duro, ele não passa direito. Não atravessa, não transfixa direito. As cilíndricas, tá? As circulares ou cilíndricas. Bom? E o tamanho ou curvatura. Lembra que eu estava falando na instante para vocês? Em 3/8, em meio círculo, tá? É a curvatura da agulha. Geralmente, nós usamos a meio círculo ou a 3/8. Na odontologia, a gente usa ou meio círculo ou 3/8. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Ó, essa aqui, ó, tem escrito 3/8. 3/8. Tá vendo? Essa daqui, 3/8. Essa daqui, meio círculo. Ó, meio círculo. Tá bom? São aqui, meio círculo. Aqui, 3/8. Para ser meio círculo, tinha que vir até aqui, ó. Tá? Vai depender muito de cada pessoa. Aqui já é meio círculo. Ó, meio círculo, meio círculo. Tá? Vai depender de cada um. Tem gente que gosta de trabalhar com meio círculo, tem gente que gosta de trabalhar com 3/8. Ok? Eu trabalho com as duas. Né? Tem lugares que eu prefiro, regiões que eu vou trabalhar, tecidos que eu vou trabalhar que eu prefiro meio oitavo, 3/8, tem tecido que eu prefiro um círculo. Tá? E, entendido isso, aqui são outras agulhas usadas para fins específicos. Porta-agulha. Como se pega no porta-agulha? Veja que é com a ponta dos dedos, anelar e indicador. Desculpa, e polegar. Anelar e polegar. Anelar e polegar. E o indicador, ele fica apoiando o porta-agulha. É para vocês pegarem no porta-agulha desse jeito. Tá? Deste jeito, deste jeito, deste jeito. Certo? Eu vou passar um vídeo para vocês. Eu não sei se vai passar o vídeo. Se não passar, eu mando pelo WhatsApp para os líderes. Os líderes passam para vocês. Como os vídeos têm travados, desculpa, nas aulas, eu não sei se vai passar, mas eu vou passar aqui, tá? Vocês têm, olha só como ele tá pegando, tá vendo? Perdão, eita, desculpa, passei rápido demais, I'm sorry. Aqui. Olha só, não dá para ver direito, mas polegar e anelar lá. E olha o indicador, o que está fazendo? Segurando o porta-agulha. Tá? Se pega do meio, né, do corpo para o fundo, nunca na ponta da agulha, nunca na ponta, e nem aqui, ó, no fundo totalmente. Não pode ser no fundo, nem pode ser na ponta. É do meio para o fundo. Entenderam isso? Conseguiram ver o vídeo? Ou tá horrível? Ô, professor, Olá. minha internet Tá tá horrível. horrível. Deu pra ver. Né? Tá dando pra ver aqui. Mas se eu posso mandar todos os vídeos para vocês, tá? Melhor, professor, melhor mandar. Eu vou mandar. Inclusive, os vídeos das suturas, eu não vou nem passar aqui, porque, como é que fala? Vai ser ruim pra gente. Eu, inclusive, deveria ter pensado isso. Eu deveria ter mandado esses vídeos para vocês assistirem, e agora na aula a gente falar sobre os vídeos. Porque explicar os pontos para vocês, as suturas para vocês, sem ser com vídeo, é impossível. Impossível. Então, o que eu vou fazer? Eu vou mandar os vídeos para vocês, todos das suturas, todos os tipos de pontos. Vocês vão estudar, vão assistir. E antes de começar a aula de extração de exodontias, que é a próxima aula, eu vou falar sobre os pontos. Porque não vai adiantar eu falar aqui sem vocês verem. Entendeu? Não adianta. E travando é um verdadeiro saco. Né? Agulha, lâmina, fio, tem que ser jogado na caixa amarela. Tá? Nós não perdoamos essa falta, essa grave, tá? Ou essa gravidade, esse acidente, nós não perdoamos.
E falo isso tranquilamente em aula pública, inclusive. Não é para jogar embalagem de nenhuma espécie, nem máscara, nem EPI, nem nada nessas caixas amarelas. Essa caixa amarela, existe um preço para comprar ela, que é caro. A faculdade paga para fazer o descarte específico dessa caixa, tá certo? Então, existe todo um trabalho, uma organização que é regulamentado pela ANS, pela Anvisa, tá? E nós temos que cumprir isso. Não se joga embalagem aqui dentro e nem se joga material pérfuro-cortante em outro lugar. Pérfuro-cortante é tudo que tem vidro ou lâmina ou metal que pode provocar acidente. Tá com dúvida se posso ou não posso? Pergunte a gente. A gente está ali para orientar. Não façam errado, porque se encontrarmos material aí dentro que não era para ser jogado, será penalizado a turma inteira, porque a gente não vai saber quem foi que jogou. E o contrário é a mesma coisa. E agora é a hora séria da aula. Se encontrarmos pérfuro cortante no lixo convencional e isso aumenta o risco de um profissional da higienização se contaminar, a mesma penalidade vai ser aplicada, certo? E para a turma inteira. Aquele P todo da prática será penalizado com ponto a menos naquele dia. Olhe, antes de entrar na clínica, no laboratório e na clínica, já olha se essa caixa amarela já está cheia de lixo errado e sinalize a gente. Porque ao final do laboratório, a gente vai olhar e ver se tiver coisas erradas aí dentro. Ok? Já estamos fazendo esse acordo hoje. Vou repetir isso no primeiro dia de laboratório, para isso não acontecer. Beleza? Acordado, gente? Sim, Justamente para a gente evitar acidentes. Todo semestre tem diminuído, né? O meu português, a minha saliva, a minha chatice tem conseguido resultados, tem diminuído. Mas ainda vejo acontecer, tá bom? Aí, as técnicas de sutura, eu vou falar até a gente chegar em cada uma especificamente, tá? Nós não podemos fazer a sutura em cima do defeito ósseo. Lógico que quando você vai remover um dente, existe já um defeito ali. Nós tentaremos colocar as nossas suturas em local de apoio ósseo e não no local de defeito ósseo, certo? Isso é muito mais para quando você for fazer biópsias em osso, você vai fazer em sua incisão distante, tá? Lembra quando eu dei aula de biópsia, né, que a gente faz nossa incisão fora da lesão, para a gente suturar fora do leito que tem defeito, tá? O ponto, a sutura ele deve ser feita, a agulha deve passar por todos esses tecidos. Ela deve passar desde o epitélio, o tecido conjuntivo e o periósteo, pegando todos os tecidos, tá? Vocês têm que ter a sensação de que vocês passaram por todo o tecido. Então, evitem passar com a agulha muito rasteira. Oi. Professor, não entendi. A sutura... Peraí, que tá passando o carro do gás. Professor, a sutura, ela deve ser feita no local do ferimento ou... Da incisão, isso, do ferimento. Da incisão, Sei. Exato. Agora você vai planejar sua incisão para distante do defeito, entende? Entendi. Oi? Entendeu? Entendi. Se você, por exemplo, sabe que você vai ter um defeito aqui, ou o defeito já existe, ou você vai provocar esse defeito, ou você vai tirar um osso daqui, ou uma lesão. Você sabe que seu defeito é essa extensão. Você vai fazer sua incisão longe do defeito. Vai levantar todo esse tecido para cá e vai fazer sua incisão aqui. Certo? Entendi. Mas a incisão tem que ser longe. Porque se você fizer, eu nem falei isso, porque se você fizer sua incisão no defeito, der o nó aqui,
deu ponto aqui, fizer sutura aqui, ele vai abrir. O ponto tem que estar sobre o tecido saudável. A sutura tem que realizar Ah, é porque o seu mouse está bem devagar, professor. O seu mouse não dá para acompanhar a sua fala. O seu mouse não dá para acompanhar a sua fala. E aí, entendeu? Entendi. Mas eu entendi. Perdão, então. Obrigado por me sinalizar. Desse jeito aqui, se eu sei que eu tenho um defeito aqui, ou vou provocar um defeito aqui, eu vou fazer uma incisão distante. Fazer aqui, 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 ok. Eu só não posso fazer minha incisão em cima desse defeito. Tá? Porque esse ponto aqui vai sofrer deiscência. Vai abrir. Eu acho que agora o mouse acompanhou minha fala, que eu falei bem devagar. Não foi? Acho que foi. Nessa imagem, nessa figura em B... Foi, obrigado. Obrigado. Nessa figura em B, a gente vê o fio passando o tecido, depois passando pelo outro tecido e pegando toda a camada para dar o ponto, para dar o nó. E aí veja que a gente une todas as camadas do tecido. Tá? Ok? Quando vocês fizerem incisões relaxantes, ó, quando fizer incisão relaxante, o primeiro ponto é exatamente em algum ângulo. Aqui eu tenho, ó, um ângulo de incisão, tá certo? Ó, um ângulo aqui. Então, você vai pegar esse primeiro ponto e reposicionar aqui. Para que isso? Porque aqui é como se fosse um quebra-cabeça. Ou seja, é um guia de que eu estou reposicionando todos os tecidos no lugar certo. Se isso aqui encaixa aqui, o resto todo vai estar encaixado. Certo? Ok? Assim como você pode usar uma papila também, tá? Uma papila também te ajuda. Mas se você não tivesse, se isso aqui fosse um rebordo sem dente, tudo retinho, você não poderia começar pelo meio. Você tinha que começar pelo ângulo. Porque se tivesse tudo do dente, não ia ter papila. Se não tem papila, não tem quebra-cabeça para eu juntar. Tá certo? Então, se tiver ausência de dente, você pega um vértice. Se você tiver vários quebra-cabeças aqui, ó, isso aqui funciona como se fosse quebra-cabeça. Vai encaixar, esse aqui só vai encaixar exatamente aqui. Assim como esse só vai encaixar aqui. Assim como esse vai encaixar aqui. Tá? E aí a gente vai dividir os pontos em pontos interrompidos, tá? E pontos contínuos. O ponto interrompido é aquele ponto que você faz 1 a 1. Vantagem dele: se o nó estiver frouxo em um ponto só, não interfere no resto da sutura. O ponto contínuo é aquele ponto que parece que você está costurando bainha de calça. Você vai dando ponto até o final. Isso é um contínuo, tá? O ponto interrompido, a gente vai ter menor quantidade, né, de sutura dentro dos tecidos. Isso faz com que tenha menor quantidade de corpo estranho. Se você precisar abrir um ponto ou outro para lavar, para tirar um fragmento, para ver se tem pus ali dentro, secreção, você pode remover um ponto, a ver o que você quer e o restante está tudo lá. Um contínuo, se você corta um nó, você abre tudo, tá? Desvantagem: ele é mais trabalhoso e mais demorado. O ponto simples, né, é um exemplo desse ponto interrompido. Por exemplo, você vai dar um ponto aqui, vai ter que dar outro ponto aqui. Você dá um ponto e dá um nó. Aqui você vai dar outro ponto, outro nó. Tá certo? Por exemplo, veja aqui nessa figura bem feia. A gente tem vários pontos
simples, vários pontos interrompidos, tá? Com um fio roxo. Esse fio roxo geralmente é catgut, ou é o Vicryl, aquele que eu falei para vocês, absorvível, tá? Eu particularmente não gosto disso. Se eu vou precisar fazer vários pontos assim, eu prefiro fazer não vários pontos simples interrompidos. Eu prefiro fazer um ponto contínuo só e dar 2 nós. Tá certo? Um no começo e um no final. Calma que vocês vão entender tudo. O ponto simples é aquele ponto que você passa num tecido, sai do outro e vai dar um nó. Deu um nó, você vai exatamente cortar o fio e fazer outro ponto, tá? Quando vocês forem dar um nó, na verdade a gente não dá um nó só. A gente dá 3 nós, tá? Sendo que o primeiro ele é chamado de um nó de contenção, que você vai passar a sua mão 3 vezes. O que é isso? Deixa eu abrir a câmera, porque sem câmera e sem vídeo é complicado. Estão me vendo ou estão me vendo pequenininho, né? Ainda não. Eu não tô conseguindo ver ainda, não. Eu tô vendo. Eu tô vendo. Oi? Agora sim. Agora sim. Agora sim, né? Quando eu tô falando, quando eu estiver falando desses nós para vocês, é o seguinte. Vocês vão com a agulha, né? Vocês vão passar o fio 1, 2, 3 vezes, tá? Isso é passar o fio. Você está segurando a agulha. 1, 2, 3, tá? Peraí que eu vou fechar a câmera. Vou voltar lá para a aula. Tá vendo que tem 3 nós aqui, tá? E aí você vai dar uma apertada. Esse primeiro nó é 3 laços, uma apertada, um primeiro nó. Ele é chamado de nó da contenção. Depois você vai dar o segundo e o terceiro. Esse segundo e esse terceiro, você vai fazer em sentidos contrários, tá? Vou abrir de novo a câmera. Fechar a apresentação. O que é isso? Vou esperar vocês abrirem. Tô te vendo já. Ó, o primeiro, 1 volta, 2 voltas, 3 voltas, aperta. Certo? Aí, no segundo, se eu fiz para esse lado, o outro você vai fazer para o lado contrário. Nós, em sentidos contrários, um trava o outro. Se eu fiz esse para o lado de lá, os laços do lado de cá vão ser assim. Porque em sentidos contrários, um trava o outro. Certo? E aí, o que eu recomendo? O primeiro são 3 voltas. 1, 2, 3. O segundo, que é o contrário, você pode fazer ou 2 ou 1. Certo? E no terceiro, aí mais um nó. Aí no terceiro nó, você vai fazer novamente em sentido oposto. Sempre um oposto ao... Oi. Tá travando. Não tô conseguindo ver direito. Não sei se é só eu. O meu também travou. É por causa do vídeo aberto. Mas vocês entenderam isso de sentidos contrários? Eu abri a câmera só para poder... Sentidos contrários é a volta que você faz no porta-agulha, com a linha, com o fio, tá? Ok? Eu vou fechar aqui o vídeo, porque... Pronto. Eu vou falar agora. Então, quando vocês derem o primeiro nó, que passou 3 laços, né?
Deu nó. Quando você fizer o contrário, vai ser em sentido oposto. E o terceiro também em sentido oposto, certo? É sempre um contrário ao outro. Se você fez o primeiro para a direita, você vai fazer o segundo para a esquerda, o terceiro novamente para a direita, porque um nó trava o outro. O nylon precisa muito disso, senão ele abre. E no primeiro você vai dar 3 voltas, tá? Que é o primeiro nó de contenção. O segundo você pode dar 1 ou 2, e o terceiro 1 ou 2. Fica a seu critério, tá? 1 ou 2 o que, professor? Laço. Voltas que você vai dar no seu porta-agulha, tá? Eu vou tentar passar esse vídeo. Se travar, eu não vou nem continuar. Eu vou passar os vídeos para vocês e vou reexplicar isso para vocês no dia que a gente for ter aula de exodontias, né? E também no dia do laboratório a gente reexplica isso para vocês novamente, tá? Vou tentar passar aqui. Tá rodando, gente, ou tá travado? Tá rodando aqui. Tá passando. Massa, graças a Deus. Amém. Veja, então, já que tá passando, eu vou voltar e vou falando que tem coisas importantes aí. Que eu não falei, que eu achei que não ia rodar. Veja que com uma mão, o cirurgião pinça o tecido, com a outra ele... Agora sim. Tem um delay entre... Tem pessoas que... Ó, para todo mundo aí, ele tá segurando... Tá com a pinça segurando o tecido? Sim. Não, sim. Ah? Sim. Não. Sim. Todo mundo ou não? Sim. Sim. Tem alguém com não? Sim. Tem alguém com não? Tá. Vou tentar rodar. Rodou. Comecei. Ele tá segurando o tecido com uma mão e com outra ele segura o porta-agulha. Veja que ele leva um ao outro. Veja que um vai em direção ao outro. Então, ele está segurando o tecido. Ele não fica tentando passar a agulha cegamente. Ele aproxima um para o outro, tá? E agora ele vai mostrar para vocês, ó. Ele vai lá agora passar. Olha lá, ó. Olha lá. Uma volta. Vai, filho. Anda. Uma volta. 2 voltas. 3 voltas. Ele pega na pontinha. Veja que só a mão que tá com a agulha é que ele puxa. A outra, ele não puxa. Se ele puxar com as 2 mãos, ele vai ficar com a ponta morta. Essa ponta aqui. Essa ponta muito grande. Veja que ele só puxou a mão de cá. Agora ele vai fazer o sentido contrário. Novamente, outro nó. Eu vou voltar de novo, tá? E o terceiro contrário, o quarto, tem gente que dá até 4. No mínimo 3. Olha, ele vai dar o quinto. Tá vendo? Ele tá mostrando para ser bem enfático, que são sentidos contrários. Viram isso? De novo, ó. Vou botar de novo. Ó. Quem quiser, inclusive, em casa, pode treinar. Pode pegar esponja. Pode pegar borrachado. Olha lá. Veja que ele segura a agulha com a mão, ele não deixa a agulha solta, furando o paciente, tá? A agulha dele tá na mão dele, é o certo isso. Ele puxa bem para economizar fio. Se ele não puxar essa pontinha aqui, ó, se ele não puxar, deixar grande, ele vai perder fio. 1, 2, faltou o terceiro. 3 laços. Veja que a mão dele que puxa é essa daqui, ó. Quanto mais você puxa a mão que tá com a agulha, menor você vai perder esse fio na hora que você cortar. Quanto mais você puxa essa daqui, ó, vai ficar uma pontinha pequena. Segundo lá, nó.
Agora ele vai para o terceiro nó. Para mostrar para vocês, ele vai dar o quarto, né? Olha lá, sentido contrário. E depois ele vai, acho que ele é o quinto. Ó, mostrando, enfatizando bem que é sempre um contrário ao outro. E aí ele vai cortar. Olha isso aqui, muito importante. O nó não pode ficar em cima da ferida. O nó tem que ficar lateralizado. Lateralizado. Certo? Lateralizado. Ok? Erros dessa sutura. O que está errado aí? O nó está em cima da sutura. Qual dos dois? Ou os dois estão? Os dois estão errados? Aparentemente, sim. Acho que só um. Todo mundo corrobora ou alguém pensa diferente? Um tá em cima da papila. Só um que tá errado. Um está em cima da papila. Tá em cima da papila. E isso está errado? Sim. Acho que tá. E por que está errado? Em algum momento eu falei que o nó não podia ficar em cima da papila? Não. Hein? Não falou, professor, mas de qualquer forma ainda continua em cima da sutura. Exatamente. Não é porque ele está em cima da papila. É porque ele está em cima da ferida. Né? Em cima da sutura, não. Porque ele é a sutura. Em cima da incisão. Isso, foi isso que eu quis Ou dizer. da ferida. Né? Ok? É exatamente isso. Esse daqui está errado por dois motivos. Primeiro, que ele está em cima da ferida. E onde tem nó, tem retenção de líquido e alimento e bactéria, é processo inflamatório. E além disso, ele tá, olha como ele está extremamente tenso. Semana que vem, o paciente volta com duas papilas. Aqui vai ter uma papila e aqui vai ter outra papila, que isso aqui vai abrir. Ok? Ok, entendi. Me entenderam? Esse aqui tá certo. Nota aqui, vai reter alimento aqui. Retendo alimento aqui não tem problema. Aqui não tem ferida. Agora, aqui não pode reter alimento. Velho, essa aula de agora, velho, aula de Nossa, meu microfone tá bom. Falou comigo, gente? Acho que não. Tá? Aqui, ó, exemplos de ponto simples. Tá? Professor, Oi. o vídeo tava travando para muitas pessoas, estão falando no chat, para mim aqui também travou, ficou horrível para ver. Então pronto. Eu não vou nem continuar. Eu vou parar. Eu vou mandar todos os vídeos, tá? E aí vocês assistem os vídeos. E na próxima aula de exodontias, eu vou começar a aula antes de exo, falando sobre as suturas. Tá? Porque agora o restante da aula é basicamente... O restante da aula é basicamente vídeos. Só vídeos. Quer ver? A gente vai... Eu ia falar... Ó, tem mais 20 slides só de vídeo. Então não adianta. É melhor eu mandar isso daqui. Vocês assistem os vídeos e aí a gente discute. Tá? Beleza. Eu acho melhor, não é? Melhor. Porque ficar eu falando e o negócio travando, não adianta. Com certeza, professor. É até melhor para nossa compreensão, porque estava travando mesmo o vídeo de estrutura. Eu acredito, não precisa vocês me provarem, não. Eu acredito que tá travando. Viu? Então, eu vou mandar os vídeos para vocês, tá? Se alguém... Eu vou mandar no próprio PowerPoint, tá? E aí vocês abrem, se tiver dificuldade com o PowerPoint,
Aí eu mando os vídeos separadamente. Mas eu vou mandar no PowerPoint, porque no PowerPoint já tem o nome em cima, tá? Do vídeo. Beleza. Entenderam? Ok. Aham. Tá. Nós temos aula marcada terça-feira, né? Não é isso? Eu creio que Eu sim. acho que sim. Isso. Ou seja, vocês têm que ver esses vídeos, hoje, amanhã ou depois, né? Porque na terça a gente vai comentar sobre os vídeos, ok? Uhum. Beleza. Tá? Ótimo. Então, eu acho que nós acabamos nossa aula de hoje, tá? Ok? Não vou Professor. passar atividade hoje, vou passar atividade na terça. Pode falar. Professor, o senhor Fala. gravou a aula. Vai disponibilizá-la como? Ah, gravei. Deixa eu parar a gravação, inclusive. Parei. Parei? Onde é que para esse negócio, gente? Jesus. Parar a gravação. Parei. Esta reunião está sendo gravada. Tem certeza que deseja parar? Parar.